Você anda sentindo tontura ou desequilíbrio ultimamente? Pois bem, Dr. Fábio Pacheco nos explica um pouco mais sobre labirintite, vertigem e a tontura. Eu vou conversar com o otorrinolaringologista Dr. Fábio Pacheco sobre vertigem, labirintite e doenças que acometem o aparelho auditivo. E eu começo assim, labirintite, é o termo correto? Labirintite é um termo, Vitor, que a maioria das pessoas usa de uma maneira totalmente errada. O que significa labirintite? Ela é uma inflamação ou infecção do labirinto. E isso, as maiores causas de tontura, elas não têm nada a ver com inflamação nem infecção do labirinto, tá? Mas é uma das patologias que podem acometer o labirinto. Então, a gente tem que dividir sempre a queixa do paciente, que quando ele nos procura é a tontura. A tontura ela tem várias causas, várias origens diferentes. Então nós temos causas circulatórias, então problemas cardíacos, por exemplo, arritmias, insuficiência cardíaca, problemas circulatórios, o paciente tem uma dificuldade na chegada do sangue no labirinto e no cérebro, pode provocar tontura. O paciente pode ter tontura de origem labiríntica, aí entram vertigem posicional paroxística benigna, que são os cristais de cálcio dentro do labirinto, e que eles podem deslocar de local e vão parar em um dos canais do labirinto. Isso pode provocar tontura, é a das mais comuns. Outra é a doença de Meniere ou hidropsia endolinfática, que é um aumento da pressão dentro do labirinto. Outra patologia, a neurite vestibular, que geralmente depois de uma gripe, de um resfriado, a pessoa desenvolve essa infecção ou inflamação do nervo. Tá? Existe a labirintite propriamente dita, que pode ser posterior a uma infecção de ouvido. Tá? Então, essas seriam as causas labirínticas. Nós temos as causas que seriam causas de origem central. Então, malformações cerebrais, tumores, alterações isquêmicas, existem doenças degenerativas que podem causar tontura. E nós temos as causas de origem ocular. Então, por exemplo, alterações da visão, miopia, astigmatismo, a pessoa com um problema que a gente chama de nistagmo congênito, ele também pode ter tonturas. Então a gente vê que é um assunto assim bem abrangente, tem muita coisa para dar tontura. Então a gente tem que individualizar, ver qual é o caso daquele paciente, daquele indivíduo. Bom, no caso, por exemplo, então, das doenças que acometem o aparelho auditivo, de um modo geral, como que é feita a abordagem, tratamento e até a questão da prevenção também? Vamos colocar então como deficiência auditiva, né? Existem problemas no labirinto que podem levar à deficiência auditiva, uma delas é a doença de Meniere. Como é que ela é abordada então? O paciente sempre vem ao consultório, faz um exame físico, uma anamnese, uma consulta, e nessa consulta ele vai nos passar a queixa, quanto tempo começou, o que ele sente, se junto com a deficiência auditiva ele sente dor, ele sente zumbido, ou ele sente tontura, ou na verdade um conjunto de todas essas queixas. E com isso a gente vai direcionar quais exames a gente precisaria pedir. Muitas vezes só olhando o ouvido do paciente, eu já consigo ver que o problema dele, por exemplo, é cera. Tem uma rolha de cera impactada no ouvido. Faz-se a limpeza, a remoção dessa cera, o paciente já passa a ouvir normalmente, está resolvido o problema dele. Chega alguém aqui com uma infecção de ouvido, a gente detecta, passa uma medicação, muitas vezes um antibiótico, a pessoa melhora daquele problema. Agora, voltando à queixa, quando não é nenhuma dessas duas que eu falei antes, nós fazemos um exame audiométrico, uma audiometria, então ela vai me quantificar e vai me dar pistas de onde é que está a perda auditiva. Se a perda auditiva está no tímpano ou atrás do tímpano, nos ossículos do ouvido, no martelo, bigorne, estribo, que a gente depois vai ilustrar para os telespectadores, né? Ou se essa perda ela está na cóclea, que é um outro local dentro do ouvido, ou no nervo auditivo, ou até se é de origem central, se é do sistema nervoso central. Uhum. Agora, no caso, por exemplo, é mito então, por exemplo, a pessoa quando diz, eu tenho labirintite e eu não posso ou fazer movimentos muito rápidos, ou em altura eu chego a passar mal. Não, a pessoa que tem uma doença labiríntica já instalada, por exemplo, uma doença de Meniere ou aquela VPPB que eu falei, realmente quando ela fizer movimentos e principalmente se ela está longe de um foco, de um ponto para ela focalizar, ela vai ter tontura. Por quê? Para se ter tontura,
Um desses locais que eu vou falar agora, ele tem que estar em desequilíbrio. Então, ou é a visão, ou a propriocepção, que são receptores que a gente tem ao longo do corpo para nos dar informação de onde o corpo está no espaço, ou os labirintos, ou o cérebro e cerebelo, que é quem coordena esse movimento desses locais. Então, onde é que entra a visão nisso aí na questão altura? Se a pessoa está num local muito alto, ele tem uma distância muito grande de um ponto para ele focalizar, vai aumentar a sensação vertiginosa, ele pode ter mais tontura. Já, por exemplo, se a pessoa está com tontura, ela fixa, como nós estamos aqui, fixa num ponto próximo e não tira o olho dali, a tendência é a tontura ir acalmando. Tá? Então, sempre que se tem uma tontura, não se deve fechar o olho, piora, a gente deve manter o olho aberto, fechou o olho vai piorar, se for origem labiríntica.